senhores, bem-vindos ao podcast Sensei Evolution. É o Fórum News. Estamos aqui com a presença ilustre de Sagara. Opa! Tá bem, Sagara? É sempre bem, né, cara? Eu falei com o Cadu, pedi pra ele se ele ia poder participar hoje, ele disse que não podia. Ele tava com medo de mim, ele já sabia que eu ia vir. Pois é, aí fica essa coisa aí de vem um, não vem outro, aí fica complicado. Quero ver ele bater de frente comigo. Eita. Brunão, sempre presente, diga aí. Fala aí, gente, boa noite. Foi anunciado Street Fighter V hoje, eu sou fã desse negócio desde pirralha, então eu tô... Só tá falando disso. Obrigado, também tô quase de férias, preenchi quase todas as minhas pautas hoje. Aí sim. Tô feliz pra burro. Tudo bem com a vida. Tudo bem, eu tenho conta. Tô feliz pra burro. E temos aí a estreante no nosso podcast, Nicole. Apresente aí pra galera, Nicole. Oi, gente, eu sou a Violet e tamo aí. Tudo bem, eu tenho conta. Bom, hoje é o podcast sobre as novidades do Fórum, Sagara. Tem poucas novidades, mas vai ser um podcast bacana. E na segunda parte a gente vai falar sobre a única aventura que tá rolando, que é a Ouroboros. Então vamos direto às novidades do Fórum. Taca-lhe pau. Novos membros. A gente não teve teve um registro apenas de uma pessoa que entrou hoje, inclusive, com um nick muito sugestivo de Miro. Ele deve ser fã do Miro Escorpião. Ou ele deve ter esquecido um acento ali, às vezes ele gosta do Miró. Isso ia ser genial. Mas eu acho que não é o caso. É, mas só fazendo um comentário, Miro, que é um dos personagens mais paias de CDZ, né? Fica tem aí. essa coisa, né, do Miro, os caras mais fracos do CDZ. Fica aí a polêmica aí, ó. A dúvida Meu é, Deus. será que é um cara ou uma menina, né? Porque o filme se chama Miro e é uma garota. Então pode ser aí, tem duas opções. Mudanças de nicks. O Mate não pediu nick novo, já é um recorde. Já é um recorde. Porque todo podcast de fórum ele tá pedindo um nick diferente. Vale a pena ver também se ele chegou a postar com esse nick atual. Isso aí seria raro. A única que pediu um nick aqui foi a Tsuneyoki, que pediu Minos de Grifo, só que como já estava ocupado, ela acabou ficando com a segunda opção, que é Yoma de Mephistófeles, que eu não sei aonde aparece esse personagem. Esse personagem É de Lost Canvas. Lost Canvas. Mephistófeles, o que é Mephistófeles? Você, Brunão? Que Cara, isso é um personagem do período medieval, um demônio mesmo. é mesmo? Se você, por exemplo, leu o Fausto de Goethe, Fausto faz um acordo. Aquela história do acordo faustiano, onde você troca algo, assim, paga um preço grandíssimo para obter uma coisa que você deseja muito. Sendo menos culto, o Mephistófeles aparece no Chapolin, né? Exato. Aham. É a única referência que eu tenho. Shirion. Será que esse personagem ela pode ter, então, um chicotinho do Shirin Shirion? Eu liberaria, cara, na minha saga. É. Se quiser usar. Acho que sim. Yoma é um personagem feminino ou masculino? Masculino. Ele supostamente é o pai do tema no... Olha o Lost spoiler, Canvas. velho, que isso, mano? Tô dando spoiler na minha cara, ó, cara, mas que isso. Olha, Quem ninguém mandou mandou você não assistir a parada? Não, mas assistir eles não animaram até essa parte, eles animaram só até um pedacinho. Pois é, isso que eu ia perguntar. Não foi até essa parte de animação. Exato. Então a galera tomou um monte de spoiler, não tem problema não. A gente vai jogar spoiler mesmo. Deu spoiler, então. É pra ficar esperto já, ó. Você Exato. já fica esperto aí. Mas aqui, só fazendo um breve comentário, Faz. eu acho que o usuário é um macho. Baseado em que você acha isso? No perfil tá escrito lá, masculino. Mestre da dedução. Bom, então vamos adiante com as novidades do que tem rolando no fórum. No off-topic, aconteceu uma confusão engraçada. Eu anunciei lá da nossa página do Facebook e aí descobri que tem uma outra página já rolando que ninguém me convidou pra participar. É verdade, você até perguntou e eu esqueci de responder, mandando o Mas eu endereço. falei com o El e aí ele me passou o endereço. E na verdade ele não é uma página de Facebook, é um grupo de Facebook fechado, na verdade, é diferente, né? Entendi. Então não é público. Aí o que eu fiz, eu coloquei ele como editor da página do Facebook. Infelizmente eu não consegui salvar facebook.com/Sensei Evolution, porque já tem uns outros putos que registraram. Infelizmente. Será que um desses putos não é um usuário do fórum que, tipo... É bem possível, né? Vamos achar quem que é esse puto. Entra aí, você que... A gente tá aqui xingando aqui, às vezes é um amigo nosso.
Mas como já tinha, acabei colocando aí, é facebook.com/podcastsenseia. Posto isso, eu acho engraçado esse tópico que o rapaz começou como ajoelhem-se vermes. E aí, na verdade, é pra falar sobre o novo filme de Dragon Ball Z que vai ter o Freeza de volta. O que você acha sobre isso, Brunão? Cara, a saga do Freeza foi uma das sagas que eu achei mais divertidas de Dragon Ball Z. Porque também foi um negócio que eu assisti quando era pirralho o tempo inteiro. Né? Foda. E assisti, assim, repetidas vezes, porque a Manchete sempre repetia tudo. A Manchete não passava Dragon Ball Z não, maluco. Não, foi qual emissora, então? SBT passava o Dragon Ball pequeno e aí a Globo passava o SBT-DBZ. Não, mas a Manchete... Teve uma época que a Manchete também passou Dragon Ball, não? Não passou não. Não, desculpa, não era Manchete, era Cartoon Network. Cartoon passou pra caralho. Era Cartoon. A Cartoon repetia isso ad náusea, praticamente. Até a gente zoar. Então, mas é a saga que eu acho mais divertido. Pra mim, Dragon Ball bom acaba ali, né? No Freeza. O resto é os vilões, eles têm sempre a mesma característica. Você explode e eles regeneram. Verdade, né? Aí fica paia, velho. Honestamente, o que eu menos gosto de Dragon Ball é a galera incorporando no vocabulário essa parada de verme. Verme? Por quê? Eu acho interessante. Na verdade, quem é só o Vegeta, né, que fala isso, na verdade. A galera jovem aí, quando vai discutir com o outro, fica imitando o Vegeta. Ah, tá, entendi. Você falou efeito colateral, não no desenho em si, né? Entendi. Não, no desenho em si é maneiro. Vegeta. Eu acho bom personagem. Mas, pô, imagina, eu tô discutindo aqui com o Sagara não gosta que eu falei e fala assim, o Sagara bebê, cala a boca, seu verme. Tipo, então imitando o Vegeta. É isso também, pelo amor de Deus. Seu lixo. Eu achei engraçado, olha só qual é a paranoia da pessoa. Quando eu vi o título do tópico, era Vingança, ajoelham-se... Tá escrito errado. Mas quando eu bati o olho no tópico, eu falei, puta, deve ser algum usuário antigo que já arranjou treta aqui e voltou pra fazer mó fuzuê. Que o fórum tem nesses históricos aí de treta, mas nada, era só Saiyajins contra o Freeza. Vamos ver, o último filme de Cavaleiros também foi ruim. Mas o último filme de Dragon Ball foi muito zoado, cara. Vamos ver o que eles vão fazer com o Freeza. Não, o último filme de Dragon Ball foi legalzinho, porque foi uma parada mais nostálgica, assim. Foi divertidaço. Não, foi divertidaço. Eu não assisti, deveria ter assistido já. Engraçado que o Goku nessa foto aqui, ele tá com um uniforme diferente, cara. Ele não tá com a insígnia do Kami. Ele tá com outro Paranauê aqui. Nossa, é mesmo, parece aquele do Black Kamen Rider até. Pode crer. Será que ele vai virar o Black Kamen Rider? Nossa, não, né, cara? Cala a boca. Ai, meu Deus. Bom, vamos ver o que vai ser este filme. Você assistia Dragon Ball Z, Nicole? Muito pouco. Eu era um projetinho de gente quando isso aparecia na televisão. É mesmo? E... Cavaleiros também, né? Na real, eu comecei a assistir Cavaleiros por causa do meu pai. Nossa. Meu pai adorava Cavaleiros no Zodíaco. Que loucura isso, cara. Sim. E aí ele, gravou aquele filme do Abel e eu assisti aquilo ininterruptamente. Porra, filme eu sabia todas as falas, assim. Gosto. Hércules reluzente, coisas do gênero. Vamos ter que chamar seu pai pra participar do Ele vai adorar. uma visão de uma pessoa um pouco mais velha deve ser interessante também. Seguindo adianta lá. Lá em Artes e Design, no tópico Memórias, que a Danda criou há um tempasso atrás, ela postou um comercial da Estrela e o Brunão postou aí um filme que ele viu na infância que muito te marcou, né, Brunão? E é o Akira? Vocês nunca viram esse filme? Eu assisti o Akira. Rapaz, eu assisti Akira quando eu tinha 8 ou 7 anos. Minha mãe viu assim, desenho japonês, deve ser legal pra criança ver. Pegou Akira também. Cara, sabe qual cena do Akira? Eu fico muito chocado até hoje. Aquela que cai todas as tripas dele no chão. Uhum. Caraca, mano, aquela cena é muito muito bem animada e muito chocante, cara. O filme é muito bem animado. Ele é foda. 120 frames por segundo o tempo inteiro. O negócio foi feito assim, à mão, cada frame. O problema é que o filme todo é inspirado num quadrinho que é gigantesco. E o quadrinho é muito mais completo, muito melhor que o filme. Então, tipo assim, chega um pedaço no filme que os caras colocam 80 volumes de quadrinho em 2 minutos.
A propaganda da estrela eu não vi aqui. Vocês chegaram a ver? Até porque ver propaganda dos anos 80 tem que ser muito velho. Exato. Mas aí já não é exatamente o meu tempo. Anos 80 é sinistro. Eu teria que mostrar isso pra minha mãe. Minha mãe provavelmente ia saber. Pois é. Acho que a Danda, ela tá aí numa fenda temporal só dela. É mesmo, velho. A Danda coloca uns negócios, tipo assim, muito antigos, velho. É, mano, Portugal. Eu acho doido. A água de Portugal é diferente, tá ligado? O tempo lá passa diferente. Exato. O tempo na colônia passa muito mais rápido, velho. Aqui pra gente, no caso. Lá pra eles, inclusive, a gente é colônia ainda no Brasil. Provavelmente, eles estão em outra época. A Danda pode, tipo, mandar a gente com um chicote. Que horror. Na verdade, não, né? Porque o Império veio pro Brasil, então Fugido, não né? tem que falar nada. Fugido, né? É, tem que falar. Então eles são a colônia agora. Exato. É verdade, virou o jogo agora. Em filmes, acho que a Danda postou aí o filme Milagre de Santana, que é um filme que aparentemente ela viu. Eu confesso nunca ter ouvido falar desse filme, na verdade. Eu já ouvi falar de nome, mas eu nunca assisti. Pois é. Bom, como a Danda não está, Sagara, você algum remark sobre esse filme? Esse filme, não, esse filme eu realmente não conheço. Também deve estar no espaço atemporal da Danda. Deixa eu ver. Nicole, alguma... Nunca ouvi falar também. Então tá aí, a Danda inventando filmes. Falando em Danda ainda, lá na livraria dela, ela também indicou esse Devoradores de Mortos, que é do mesmo cara que escreveu o tal do Parque dos Dinossauros. Os dinossauros, Michael Crichton. Falando isso, você não pulou o filme do Calma, Jurassic tô chegando Park, lá. não? Não tô... Ah, bom. Não, cadê? Não. Tava aqui o negócio do Jurassic Park. Cadê? Tirou, né? Só porque eu tô no negócio, você tirou. Então vamos Falando em Jurassic Park, essa semana eu conheci um maluco que nunca assistiu o Jurassic Park. É mesmo? Mas ele é novo? Como assim? Uma pessoa velha que nunca assistiu o Jurassic Park. Ele me perguntou, vale a pena assistir? Porra! Eu tive que falar assim, ó... Acho que vale a pena sim. Vai assistir. Vai assistir. Vai lá, querido, fica com medo de Velociraptor. Bom, ainda antes de a gente chegar lá, calma, Sagara, calma. Tem esses Devoradores de Mortos, que é do mesmo autor. E aí eu fiquei pensando, Devoradores de Mortos. Não deve ser zumbi, porque zumbi come vivo. Quem que devora mortos, gente? Bom, Pode ser um zumbi diferenciado, hein? Diferenciado, né? Às vezes é um estilo de vida de zumbi diferente. Não, tô brincando. Esse livro aqui não parece nem ser de ficção, não, hein? cara, tenta, sei lá, pode ser algum tipo de canibalismo extremo, o cara tá querendo sobreviver e tal. A capa ela é meio bizarra, né? Ou pode ser, ou você, a gente não pode levar, claro, o título todo numa forma literal, né? Devorador de Mortos pode ser um título que se dá a alguém perigoso. Ou um lugar também. Passando adiante, aí sim, Sagara, apresenta aí, então, é que você tá tão empolgado. Não, eu apresentar não vi o filme, como é que eu vou apresentar? Não saiu Fala, ainda. pelo menos tá se discutindo. Porra. Bom, saiu o trailer do filme e eu achei muito legal. Principalmente na cena do trailer que parece que os carinhas estão tipo no Sea World, né? Você acha que vai vir uma baleia assassina e vem um dinossauro gigante. Então, dá uma conferida no trailer que tá lá no post. Não tem tanta informação sobre o filme, porque eu também não corri atrás pra ver se tinha, só vi o trailer. Mas eu tô empolgado, eu gosto muito de dinossauro. Então, mesmo que for uma bosta, mesmo que for uma porcaria, eu vou assistir feliz. Vou assistir muito feliz. Pô, é verdade, né? Faz tempo que não tem filme de dinossauro. É que também pra você fazer um filme de dinossauro que não seja Jurassic Park é meio esquisito, né? O que tinha de dinossauro que era bom, eles pararam de fazer, que era o Terra Nova, né? Bom, Um assim... sinal de protesto, eu deixei o tópico lá, só com um pontinho só. Pontinho. E é muito bom o filme original, mano. Eu primeiro. acho, Eu não lembro muito das sequências, mas o primeiro ele é muito marcante, cara. As cenas Nossa, dele. é muito doido. Acho que foi o quarto filme que eu vi na vida. Caraca! Ah, tá. No cinema. Achei que você tinha falado do quarto filme do Jurassic Park. Nem sabia que tinha tantos. Não, tem 3 por Eu sou a enquanto. única pessoa da face da Terra que não gosta de Jurassic Park. Ih, Sagara! Porque me explique, argumente o seu caso. Quem sabe você pode ser perdoada. Talvez você acenda ao céu se você tiver argumentos bons. Eu detesto filme de ficção científica. Eu acho que esse é o problema.
Então é mais geral mesmo, não tem nada contra os dinossauros, né? Até porque dinossauro não é ficção, aconteceu. Não tem nada contra o dinossauro, cara. É verdade, ele tem um ponto, os dinossauros aconteceram mesmo. Não daquele jeito no filme, né? Bem que podia, se tivesse um par de dinossauro de verdade, eu iria. Você tá louco. O Sagara deve ter alguma tara em virar alimento de bicho. Exato. Mas engraçado, por exemplo, eu não ligaria se eu morresse por um dinossauro, não sei porquê. Que maluco, velho. Não, mas acho que... Tipo, se for pensar nesse sentido... Você ia morrer rápido? Também Não sei se é não tenho rápido. medo da morte. Eu também não tenho medo da morte, então sei lá, não me importaria. Tipo assim, eu não tenho medo da morte, eu já vivo cada dia como se fosse o último. Pelo menos na maioria do tempo eu consigo viver assim, então se eu engasgar com o ervilha e morrer, tá de boa. Ou por um dinossauro aí vai ser mais legal, né? Tá. As chances são realmente... Ia não, Sagara, convenhamos, ia não. Talvez, Sagara, seu ancestral seja um dinossauro. Eu acho. Pode ter uma conexão aí. Eu acho que rola uma conexão, rola um sentimento. E que dinossauro você acha que você era na sua outra vida? Ô, véi, por mais incrível que pareça, eu gosto de dinossauro, mas eu não sou um grande estudioso de dinossauro. Tipo merda, assim, meu. eu não corro atrás pra ficar pesquisando, então eu não conheço tantos dinossauros assim. Pô, eu sei mais que você, então. Provavelmente. É porque eu empolgo com pouco, na verdade. Eu seria um pescoçudo fácil. Entendi. O Sagara, que é meio magrelão, assim, ele seria um dinonico, assim, sabe, um dinonoco, essas coisas. Você que é magrelão, seu lixo. Seu verme. Seu verme. Na arena começou-se uma luta entre Shun de Andrômeda e Rose de Peixes. Quem é Rose de Peixe? Eu pergunto, não é de Lost Canvas? Não. Não. Deve Acho ser que é personagem criado. Deve ser Personagem personagem criado. A Rose, né? A Rose de Peixes. E em sagas, aí o Mensageiro dos Deuses, que é a minha aventura, tá em recesso, sem data pra voltar, porque a minha ideia qual que é agora? Eu acho que você tá rindo, Sagara. Eu vou falar que ela tá em recesso, só tem um motivo. Porque você... Porque eu não tô nela, você não deixou eu entrar nela, tá vendo? Verdade, Devia isso ter é toda deixado. verdade. Mas na verdade eu penso assim, a gente tá indo tão bem com o Ouroboros que acho que essa é a temporada de Ouroboros, tá ligado? Se um dia terminar, em vez de a gente ficar gastando a todas num lugar só, às vezes tem dias, tem épocas do fórum que nunca acontece nada de aventura. Então eu vou guardar, que aí quando se der ruim ou se acabar finalmente Ouroboros, aí de repente volta. Tem uma saga também que eu quero fazer, que eu só tô esperando dar uma parada nas sagas que tem, e aí eu vou lançar também. Excelente, até porque lá na parte de RPG, nas coisas que não tem a ver com Saint Seiya, Ardon vai acabar agora nessa quarta, Glory May the Blood nunca mais se falou. Já tá empacotado, pode ir. Aí a gente fez pode o podcast, botar no... morreu. Aí fez o podcast de Ardon morreu. Olha, Brunão. É a maldição, vamos ver se o Ouroboros vai continuar. Olha, Brunão, eu desejo tudo de bom pra vocês, cara. Mas Avatar também não aconteceu nada, Nefallen também, neca de Pitibiriba. Então vamos passar para aquilo que interessa, né, Sagara? Passar para aquilo que tá acontecendo e tá mantendo o fórum vivo. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Ouroboros. Brunão, você é o cabeça da aventura Ouroboros. Eu queria que você me desse primeiro como se fosse uma ficha. O tema dela é Cavaleiros, ótimo. E qual que é o eixo temporal de Ouroboros? Explica pra gente. Onde ocorre? Quando, na verdade, ocorre, né? Na verdade, assim, de acordo com a sinopse que eu coloquei para os jogadores, Ouroboros, ele aconteceria mais ou menos num período pouco depois do fim da saga de Poseidon e antes da saga de Hades. Certo. Quer dizer, não começou o quebra-pau ainda contra o Hades. Você tá procurando a irmã dele ainda, teoricamente. Tá. Teoricamente sim. Tá nesse espaço, assim. Mas é claro que muita coisa no passado de Ouroboros acontece diferente para poder a história se desenvolver. Mas do eixo temporal da história é mais ou menos esse. É antes da saga de Hades. Excelente. Então explica aí então para todo mundo o que aconteceu nesse meio período e por que a gente está envolvido nisso. Veja só, eu sou muito fã de Sensei, eu sou muito fã de filosofia antiga. Eu sempre tive essa ideia assim, de tentar ficar pensando assim, como foi que essas coisas de Sensei se estabeleceram? Por exemplo, a gente vê na saga, a gente tem um santuário que é uma puta organização militar.
Sim. Assim, quando foi que isso foi organizado pela primeira vez? Por quê? Por exemplo, a gente sabe que as Amazonas em Sensei usam máscara. Sim. Por quê? Quem determinou? Quem determinou que iam ter Cavaleiros de Ouro, Cavaleiros de Prata, Cavaleiros de Bronze? Eu sempre tive essas coisas na cabeça. Sim, sim. Aí, certa vez, eu sempre joguei muito RPG. Aliás, curiosidade, a cidade vizinha aqui do lado, Vila Velha, o RPG é proibido. Sério? É. Mentira. Ó, quê? não, verdade. Verdade. Como assim? RPG de mesa? Todos os tipos Não, de livro de RPG você não consegue comprar, é proibido. É, que loucura, cara. É, mó palha. Mas enfim, sempre gostei muito de RPG. Certo. Certa vez, sei lá quanto tempo faz, um jogador disse, pô, seria muito legal o jogo de Sensei e tal. Aí eu comecei a pensar na aventura. Só que, pô, não dava direito pra mestrar porque tava envolvido um monte. Senão você ia ser preso, né? Não, mais estudo, filosofia, tava fudido na faculdade e tal. Aí eu começo a estudar Platão. Eu começo a estudar um diálogo do Platão chamado Timeu. E nesse primeiro diálogo, onde ele faz a descrição desse universo, ele descreve isso que é Ouroboros. E o que é Ouroboros? É uma criatura que não tem cor. Ela não precisa, por exemplo, ela não precisa de ouvido, porque não acontece nada fora dela que ela precisa ouvir. Ela não precisa de mão, porque não tem nada fora dela que ela precisa pegar. Então, tipo assim, ela é uma criatura completamente desprovida de todos os sentidos, de todas as formas de movimento. Menos uma, que a gente pode pensar assim, você quer dizer, então ela não tem todos os sentidos, ela só tem um. Que sentido é esse? O sétimo. Aí veio a ideia, pô. Ô, Brunão, antes de você seguir adiante, eu tenho uma dúvida. Porque o Ouroboros, a primeira imagem que vem na minha cabeça é aquela cobra que se come. Sim, Qual é que é a relação? É a mesma coisa? É, exatamente isso. Ouroboros, na descrição que Platão dá em toda alquimia grega, em todo... Assim, a primeira menção que aparece de Ouroboros é no livro dos mortos egípcios, como uma criatura que é grande o suficiente para morder o próprio rabo. Nesse sentido, ela é o alimento dela mesma, por isso ela é imortal. Ela é a definição da imortalidade. Ela é o sétimo sentido, então. Nem os deuses propriamente têm isso. Assim, o próprio Platão ele se arrisca a tentar imaginar o que aconteceria se um deus morresse. E o que aconteceria? O mundo viraria de cabeça para baixo, viraria um caos completo. Quer dizer, Ouroboros nem isso. Ela é o próprio alimento, ela não tem escolha, digamos assim. Ela é vida no sentido mais pleno e completo da palavra. É quase um Sagar, então. Não, acho que isso é bonito demais pra ser um serpente. Qual que é o barato da história, então? Vocês sabem que na mitologia, os Zeus, depois que ele vira o rei do Olimpo e tal, ele tem uma visão que diz, a visão diz assim, vai nascer uma filha sua e essa filha vai tomar o seu trono. Pô, eu não sabia disso, cara. Pois é, então os Zeus arrumam um jeito de não deixar essa criança nascer, né? Nasce a criança, ele devora a criança. Mas isso o pai dele fazia também, né? É, claro, percebam assim, né? Sim. Tanto que no texto de introdução da saga, eu até citei essa história, como se fosse uma maldição que o pai deixou. Que o Urano tinha lançado sobre o Crono, uma maldição que depois caiu nos Zeus, etc. Mas isso na mitologia grega também, Zeus não comia os filhos, né? Não. Mas ele tinha essa maldição? Zeus comeu essa criança que nasceu. Ah, é mesmo? Sim. Caraca. Aí certo dia dá uma dor de cabeça sinistra nos Zeus. Ele pede pra Hefesto ver o que era. Hefesto pega um puta machadaço, abre a cabeça de Zeus no meio e dela sai Atena com espada, escudo, elmo, pronta pra guerra. Então, tipo assim... Mas Zeus já não tinha tido uma porrada de filho já? Sim. Porque você tem que pensar assim, Sagara. Desculpa, Xará. Muitos dos filhos de Zeus nasceram antes dele. É que quando Zeus vira o rei do Olimpo, ele se torna pai de todo mundo. Tá. Então não importa se você nasceu antes dele, nasceu depois, assim, o cara é o teu pai, pronto. Então às vezes não é...
Não é um filho nem que nasce dele, não? Pai, o sentido da palavra pai pro grego não tem só um sentido biológico, assim, no sentido de você estar no topo da árvore genealógica, mas um sentido de autoridade também. Nossa, que legal. Não Tipo assim, sabia, você tá num jogo de videogame e fala assim, ó, eu vou mostrar pra você quem é o papai aqui. O cara tá querendo dizer que ele vai mostrar pra você que você nasceu dele? Não, o cara tá querendo mostrar quem manda. Eu tô confuso. Mas, por exemplo, ele saiu se transformando de bicho aí, comendo mulher à torta direito. O Perseu, por exemplo, é filho dele? Eu tô viajando foda. Em certo sentido, sim. É que, na verdade, é muito difícil tu pensar em Zeus perdendo o trono pra um semideus, né? Só que tem que ser puro. Não exatamente, mas ele tem que ser uma potência muito violentamente forte. Entendi. Tem que ser uma criatura que seja capaz de, como ele, organizar todo mundo. Saquei. Perseu era tipo um verme, ele não ficou preocupado, não. Era tipo um verme. Ele era pode crer, ele era mais mortal do que um deus, na verdade. E Atena não, Atena já é pica grossa, né? A única coisa que ela não é uma pica grossa, mas tudo bem. Foi um sentido figurado. Não se sabe, né? Não se sabe. Não, você sabe. Não, tem uma parada a respeito da mitologia de Atena que diz que tem essa versão que Zeus comeu o bebê. E tem a versão de que... Nossa, gente, vocês ficaram tão quietos de repente. Tá falando com tanta propriedade. Exato. Muito obrigada. Tem a versão de que ele comeu a mãe literalmente, né? Ele comeu a mãe dela numa espécie de competição. Ele queria enganar ela e tal, queria matar a mulher porque ela estava grávida, e aí eles fizeram uma competição de quem conseguia se transformar no menor animal possível. E aí ela se transformou aquela mosquinha de fruta que é minúscula. E aí ele E comeu. aí ele foi lá e abocanhou a mulher. Cara, que babaca, velho. Nossa, velho, o cara mais otário da história, velho. Muito cuzão. E não é o primeiro relato de Zeus parindo, digamos assim, né? O Dioniso também, foi cozido na coxa Cozido é ótimo. Cozido. Mas aí então, eu pego essa coisa do nascimento da Atena e dou uma distorcida assim, ó. Isso seria Zeus não conseguindo se desviar da tal maldição. Certo. Aí então o que acontece? Zeus precisa arrumar uma forma de se livrar dessa maldição. Ou ele vai perder o trono dele. E Zeus, que é Zeus, não vai querer perder o trono dele, né? Só pra eu entender, então na mitologia grega não existe isso de Zeus achar que é Atena. Isso é coisa que você inventou pra saga. Claro. Tá. Agora eu entendi Essa maldição é completamente invenção minha. Nesse sentido, eu não tô fazendo nada diferente do que o Kurumada fez. Tá pegando a mitologia e tá distorcendo, mudando ela um pouco. Excelente. Então, aí a gente chega na saga. A introdução da saga é basicamente isso. Ela começa com Zeus querendo achar uma desculpa para acabar com a Atena. A desculpa que ele arruma é toda a confusão que a Atena causa na Terra. Acabou a desculpa, né, na verdade. Já acabou com o santuário inteiro por causa da flecha no coração dela, depois já acabou com Poseidon, já acabou com o pessoal de Asgard. Então, assim, Zeus baixa na Terra. Ó, que brincadeira é essa? Que porra é essa? Vamos levar você pro Olimpo pra te julgar. Justo. Vão todos os deuses pro Olimpo, começa o maior julgamento, assim. Zeus e todos os outros deuses culpando a Atena pelo caos que ela causou. E do lado de Atena era Apolo e o Hades e o Poseidon meio que neutros. É mesmo? Apanhar tão neutro ainda? Neutro por quê? Eles meio que percebem que Zeus estava fazendo alguma coisa, estava fazendo alguma coisa estranha. Então Atena é julgada culpada pelo que ela fez. E o que Zeus faz com Atena? Zeus, ele, assim, não dá pra afirmar com certeza na saga que ele fez isso, porque pouca gente viu esse julgamento, né? Às vezes é alguma coisa diferente. Mas supostamente ele removeu de Atena ele removeu da menina, Saori, toda e qualquer ligação que ela tem com Atena. Então ela virou uma pessoa absolutamente normal. Ele arrumou uma forma de fazer com que ninguém consiga localizá-la na Terra. Então, tipo assim, ela não é mais uma deusa, ela foi condenada a viver com os humanos que ela tanto gosta pra sempre. Não tem mais Atena. É como se não tivesse mais Atena, entendeu? Ele não matou a Atena, mas ele deu
Um chá de sumiço nela. No que tinha rolado até agora, eu não tinha chegado a essa conclusão de que a Saori tava na Terra. Eu também não. não. Sei se foi uma informação adicional que a gente tá recebendo em primeira mão. Isso tá escrito lá. Ih, olha o Isso spoiler. tá escrito lá. Devia ter lido direito. Ih, chupa essa E logo em Eu tô sem óculos. E logo em seguida esse julgamento, Zeus, com um trovão, ele fulmina o santuário. Isso aí eu lembro. Não sobra nada no santuário. Não sobra literalmente nada no santuário. Uhum. Se você for ver a descrição do santuário assim, em uma das cenas, depois do julgamento, você vai ver que não sobra nada. É um lugar onde só tem desesperado, um lugar onde só tem um louco que foi esquecido pelos deuses e tal. Então, tipo assim, é pior que o inferno. O Hades seria tipo um paraíso perto daquilo. É nesse momento que o Poseidon e o Hades, eles percebem que alguma coisa muito errada acontecendo. Shit's happening. Mas o Poseidon, até onde eu vi, nada, né, dele. Poseidon não apareceu na história. Saquei. Talvez nem apareça, vamos ver, depende de onde. É porque eu sou só uma pessoa tentando contar uma história. Vamos ver se a história vai ter corpo pra aparecer mais gente, né? Porque pra colocar o Hades na história não é brincadeira. Colocar o Hades e o Poseidon é pior ainda. Comentando rapidinho da cena lá da destruição do santuário, eu não sei se foi referência, mas me lembrou muito na passagem bíblica em que Deus destrói Sodoma e Gomorra. Eu imaginei a mesma cena. Dá pra pensar assim. Bacana mesmo. isso. Dá pra pensar nisso mesmo, não é? Passa muito longe, não. Mas soltou o raio naquele negócio e não sobrou ninguém, viu? Tenta pensar todos os cavaleiros que estavam no santuário mortos. E os que por acaso não estavam lá, assim, Zeus abriu uma caçada a eles. São todos servos daquela deusa que cometeu todos os crimes. Então podem caçar ele à vontade, pode fazer o que vocês quiserem com ele, que não tem lei nenhuma que protege ele. De um lado, o Poseidon fica furioso porque o Zeus acabou com a rival dele, que ele queria derrubar. Então, claro que Poseidon vai começar a conspirar contra o próprio Zeus. E do outro lado, o Hades. O Hades, isso não apareceu na saga ainda, mas o Hades é, assim, a coisa pra gente entender o que é o Ouroboros. O Hades, ele percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não sei se vocês sabem, mas o Hades é o mais velho dos irmãos, né? Então o Hades saca esse negócio, que o Zeus está tentando fugir do destino dele. E o Hades é esse deus, assim, para quem o destino é a coisa mais potente que existe. O próprio Hades, se você for parar pra pensar, ele é o destino de todo mundo, entendeu? Vamos dizer assim, na mitologia da sua aventura, o Hades sabe dessa maldição dos Zeus? Ou isso é um... Sim, ele conseguiu. Não que ele saiba da maldição, mas ele conseguiu sacar que o Zeus está tentando fugir de alguma coisa que já está escrita, pré-determinada. Entendi. E uma coisa bacana sempre de lembrar é que tanto o Hades como o Poseidon, eles são os únicos. Não sei se são os únicos, mas na verdade são os irmãos dos Zeus que lutou contra os titãs, né? Porque todos os outros deuses olimpianos vieram depois, né? Na verdade são quantos olimpianos? São 7 ou são 9? 12. São 12 olimpianos. 12 olimpianos. 12 olimpianos. Acho que são 12. Eu não tô com a teogonia aberta aqui, desculpa. Sem problema. Não, mas eu acho que são 12. Deve ser 12, eu vou confiar em você. 12 é um bom número. Não, contando comigo 13, né? Sai daí. À medida que o Hades percebe que Zeus está tentando fazer alguma coisa estranha, ele percebe ao mesmo tempo que aparece uma energia no mundo que aparentemente poucos, quer dizer, ele e alguns outros poucos deuses conhecem, que é o caos. Ih, rapaz. O que é o caos na mitologia grega? A abertura da teogonia diz que todos os deuses nasceram do caos primordial. Caos primordial seria esse lugar de onde nasceu toda a ordem no mundo. Tipo assim, quando a gente vai ver o mundo, a gente já vê o mundo ali todo organizadinho, entendeu? A gente não vê o mundo no puro caos. Se um homem estivesse diante do puro caos, ele ficaria completamente louco e insano. Se pá, ele nem perceberia que tem caos rolando na frente dele. A gente sempre vê o mundo organizado. Já organizado. Essa coisa do já organizado pro grego é o que eles chamam de cosmos. Olha aí, gente. Tá tudo conectado. A partir do caos é que nasceu o cosmos. O cosmos, como a gente conhece, nasceu a partir do caos. Então o caos é essa coisa que é uma potência criadora capaz de fazer tudo. Capaz de fazer absolutamente tudo, entendeu? Você pensa na coisa mais impossível que existe
Caos é capaz de fazer. E aí que tá o perigo. Ainda que seja uma potência super criadora, também é uma potência super destruidora. Mas aí, vou fazer a pergunta, você responde se você puder, hein? Que eu não quero tomar spoiler da saga, não vai me dar spoiler, hein? Mas o Hades, ele sabe do caos, ele acha que Zeus vai usar o caos, ou ele tá com medo que o caos seja liberado? Bom, se vocês leram o jogo, eles sabem do caos. Ele explica o que é o caos para os jogadores. Que eu entendi bem, o caos pros personagens. o que tá pegando é que o Zeus tá meio que fazendo uma coisa que ele não deveria estar fazendo, que é fazer isso que ele tá fazendo com a Atena, e o medo do Hades é que isso libere o caos, né? Tire o equilíbrio do universo e... Isso. Só que o Zeus, se ele já fosse fuder mesmo, ele tá arriscando, né? Ele já vai perder o trono, então deixa eu arriscar. Se liberar o caos, liberou, mas eu vou tentar até o fim. Eu acho que o Zeus tá pensando só nele mesmo. O Hades, então, ele chama alguns dos cavaleiros de Atena e outros cavaleiros interessados. Isso, porque aí, posto isso, o Hades ele faz uma convocação lá no inferno, né? De alguma galerinha específicas. Ele fala, tá rolando isso, a deusa de vocês não tá viva nem tá morta, ela tá num estado meio estranho que o Zeus colocou nela, que o Zeus a colocou pra poder tá livre dela. Uhum. Só que à medida que ele tá fazendo isso, ele tá brincando com energia super poderosa. Então ele fala assim, eu tô dando a chance de vocês consertarem isso, trazerem a deusa de vocês de volta. Uhum. Então assim, Hades sabe o que é o caos. E ele também sabe o que a gente tem que procurar, isso eu acho interessante. Né? E isso eu falo assim, quem jogou a primeira tentativa de campanha de Ouroboros sabe o que é. Ou sabe, mas não lembra. Eu não lembro não, cara. Então eu nem vou falar o que é. É excelente que você... Mas eu não sei se eu lembro da antiga, mas do que eu entendi, a gente tem uma armadura pra conquistar. E aí, cada parte do lugar tem um pedaço da armadura, né? Hades aparentemente envia esse pessoal pra resgatar alguns artefatos pra eles, que, como você falou, são parte de uma armadura. Isso. E segundo Hades, esse artefato é capaz de desfazer tudo que Zeus fez. Uhum. Então tudo que o Zeus fez usando o caos, essa armadura consegue desfazer. Excelente. Com base nisso, tentei imaginar do que essa armadura é capaz. Por que essa armadura estava escondida. Mas isso que é louco, porque a armadura sempre esteve na Terra. Tem isso, não tem? Pra ficar sempre longe eu não sei, né, pô? Ih, Veja só, se é uma armadura, ela tem que ter sido criada. Sim. Então quem a criou? A minha teoria, Ih, eu acho que essa armadura é tipo um fail-safe, assim, que provavelmente o Poseidon, o Hades e o Zeus criou, que é um trem que vai poder desfazer, se qualquer um dos três fazer merda, os outros dois podem ir atrás e limpar essa merda. Não sei, posso estar... É só uma teoria. Eu não vou comentar a teoria. Ou pode ser também algo até criado pelo próprio caos, tá ligado? Pra contrabalancear, sei lá. Posto isso, a galera foi dividida e foi enviada para alguns pontos específicos do planeta Terra. Então, por exemplo, foi um pessoal para o deserto do Saara. Foi a Violet e a Verônica. Exatamente, já calhou de ser a Nicole. Então vocês foram pra lá, e eu confesso que esse é algo muito meu, eu não tô lendo nenhuma parte que não seja minha, porque eu quero, sei lá, terminar a minha pra depois ler, sabe, eu não quero tomar spoiler. Sim, é até legal, eu também gosto de fazer isso pra melhorar a imersão. Eu faço isso, que eu não quero assim, saber. Não faz sentido meu personagem saber o que tá acontecendo nas outras cenas, Exatamente. Então não leio. Mas tudo bem, Pronto. aqui eu vou abrir uma exceção porque é um podcast e vamos lá, vai ser legal saber com vocês. Tá, o que tá rolando? Elas chegaram lá pra resgatar o tal artefato e elas encontraram alguém esperando ela. As duas. Então, aparentemente Zeus enviou alguém pra buscar o negócio. Também, Zeus também não. Zeus quer o Hades sugere assim que ia rolar mais ou menos uma guerra fria entre Zeus e ele, porque nenhum dos dois está interessado que todo mundo saiba desse conflito, entendeu? Porque se todo mundo descobre, o Zeus está arriscado o Zeus corre o risco de outras pessoas descobrirem a tramóia dele, e o Hades está arriscado a virar o inimigo de todo mundo. Sim, e o Hades também não quer isso. Então tá rolando a guerra fria entre os guerreiros do Hades e os guerreiros do Zeus. Entendi. Então as duas, Verônica e Violet, elas vão encarar um herói de Zeus. É interessante porque o Hades ele envia alguns santos de Atena, um guerreiro deus, inclusive até alguns espectros dele, né?
E aí, no caso, foi a Violet e a Verônica. E vocês encontraram quem lá? Só pra saber. Uma amazona, que na mitologia... Uma mitologia se fala muito pouco dela, se chama Penthesilea. E já quebrou o pau lá? Tá quebrando pau. E aí, Nicole, como é que foi encontrar a Penthesilea? Foi uma merda, né? Acho que ninguém quer encontrar a Penthesilea, né? Mas eu também não iria querer encontrar os outros. Então, quando saiu adivinhações a respeito dos heróis e tal, eu já tinha algumas ideias, mas eu fiquei meio pra mim, assim. Aí quando os nomes foram se revelando, eu fui comentando com o Bruno até. Mas eu não tô acompanhando as outras postagens também pra não ficar muito influenciada. Mas a Penthesilea é osso duro, né, cara? Quem é a Penthesilea? Penthesilea, nos textos gregos, aparentemente ela foi uma rainha entre as Amazonas. Aparentemente ela era filha do Ares com uma... Olha o Ares aí. Com uma outra Amazona, e ela é irmã da Hipólita, que é uma famosa Amazona. Essa é famosa. E essa Penthesilea luta na Guerra de Troia. Ela enfrenta, por exemplo, Ajax. Porra. Ela é um tanto famosa, mas assim... Mas ela tá de que lado na guerra? Se eu não me engano, ela tá junto com os troianos. Com os troianos. Certo. Só que fora isso, ela não aparece muito mais na guerra. Só que assim, tem uma versão... Existe um escritor alemão que escreveu uma tragédia chamada Penthesilea, onde ela é uma amazona que ela mata Aquiles na guerra. Então eu criei a personagem mais ou menos inspirada nisso. Qual que é o barato dela? Isso tudo já está escrito na cena, tá, gente? Então não é spoiler nem nada. Okay. Penthesilea, ela era perdidamente apaixonada pelo Aquiles. Não. Que bafão. Só que o Aquiles tem essa dele querer ser o maior dos gregos. O Aquiles tá pouco se fudendo. E o Aquiles quer ir pra guerra. E fora que nem se sabe se ele gosta mesmo de mulher, né? O Aquiles sem sabe que ele era apaixonado pelo primo dele, né? Exato, também tem isso. Exato. Na Ilíada, o Aquiles mata a Penthesilea. Aquiles chora. Depois que o Aquiles mata a Penthesilea, o Aquiles descobre que ele ama a Penthesilea. Assim, que noob, velho. Que verme. Que verme. Então Penthesilea assim, já que eu não consigo ser feliz no amor, eu também quero ir pra guerra, quero morrer como uma amazona forte, poderosa e tal. Então ela faz uma barganha com a Atena. Tipo assim, me dá um grande poder e eu te dou alguma coisa em troca. E a Atena faz com ela a seguinte barganha, eu vou te dar uma máscara. Porra. Essa máscara vai te dar todo o poder que você precisa. Só que, se você tirar essa máscara e alguém ver o seu rosto, a sua alma vai ser destroçada, você nunca mais vai conseguir reencarnar. É daí que o Kurumada tirou esse trem da máscara, então. Mais ou menos, né? O Kurumada é você ama, você mata. É um pouquinho mais... Você tira a máscara, então a Penthesilea assim, beleza. Ela coloca a máscara e vai pra guerra. Aí depois disso a gente não sabe mais. Só que por causa disso, por exemplo, na cena, a Violet e a Verônica fazem uma combinação de técnicas e elas consigam decepar um braço da Penthesilea. A Penthesilea tá lá na cena sem braço. Caraca, o pau tá comendo mais forte então do que eu imaginei, cara. É nesse momento que eu explico lá na cena a coisa da Penthesilea. Então, o texto explicando isso. Então o braço da Penthesilea, assim, surge uma chama no que era o braço dela, e o braço dela nasce lá de novo. A Penthesilea, enquanto ela tá com aquela máscara, ela é literalmente imortal. E ela é especialista em fazer os outros sentirem dor. Hein? Vocês entenderam, né? Onde eu tô agora. Sim. Eu acho que você tem que tirar a máscara dela. Só acho. E mais, por algum motivo, ela odeia Santos de Atena. Ela detesta o Santos de Atena. Ela comenta isso com as duas. Mas aí elas estão bem, pelo menos, né? Ela lamenta, assim, pô, que pena que vocês não são Santos de Atena. Porque, assim, como não são os Santos de Atena, ela tá só lutando, assim, pra ver se ela é boa, pra ver se os dois espectros são bons. Se fosse Santos de Atena, você podia esperar, assim, ver ela babando, assim, de fúria. Ô, Brunão, e uma dúvida. A distribuição dos heróis, por exemplo... já estava pré-definido, ou seja, no Saara já seria Penthesilea e tem Tava pré-definido. Entendi. E tem um motivo pra Penthesilea estar no Saara? Deve ter, não sei. Garoto! Vocês que tem que... Vocês que precisam se perguntar, então.
como é que tá sendo essa luta e quais que são seus planos? Não sei se é inteligente revelar os planos para o mestre, mas enfim, como é que você pretende aí lidar com essa mulher? Cara, eu não sei muito bem se eu tenho um plano, não. Excelente. Eu tô testando as possibilidades. Quer dizer, eu testei um negócio, não deu, testei outro, não deu. E Então agora é legal que você tá lutando em dupla, né? Porque eu não tô lutando em dupla, eu tô lutando sozinho. E aí eu queria saber se vocês falam entre vocês, tipo, antes de postar pra tentar surpreender o mestre. Como é que funciona essa química? Não, na verdade, eu conheço a Flá, a gente tem contato e tal, mas não, a gente não tem tido contato antes de postar, assim. Eu postei e aí pensei assim, não, vou mandar um recado telepático, assim. Tá aqui. Vamos ver o que rola, né? No freestyle. E aí ela meio que seguiu, assim, mas não foi nada combinado, então não sei como é que vai rolar a partir de agora. Essa última postagem que eu fiz também não foi combinada, assim, e eu até mandei uma pergunta meio em off pro Bruno, porque eu tinha um detalhe pra resolver antes de postar, mas nada, assim, muito específico. Eu tô testando pra ver o que rola, mesmo porque a Violet é um espectro, né? Eu não preciso me preocupar se ela vai morrer ou não, então... Não, honestamente, nenhum de vocês precisa, né? Na Amazônia foi ele, como Atlas de Carina, a coisa mais inusitada do mundo. E a Marin... É a Marin, né? Isso. É a Marin. Que é a Carol. Se a Marin, por exemplo, fosse pro Saara, a Marin ia ficar louca. Ela ia conhecer literalmente a primeira Amazônia. É verdade. Ia ser bem interessante. Mas não aconteceu. Eu achei legal isso porque o óbvio seria o Sei com a Marin, né? Mas eu achei legal essa quebra da Marin e com o cara nada. Eu diria mais. Se vocês tivessem recusado a oferta do Hades, ia acontecer outras coisas, entendeu? Vocês não eram obrigados a aceitar. Eu cheguei a acertar com um recuso, mas todo mundo começou a aceitar, aí ia ficar meio... Então, tipo assim, pra essa eu preparei essas duas coisas. Pro caso de vocês aceitarem a proposta do Hades ou de vocês recusarem a proposta do Hades. Aí tá vendo, a gente vê muito recusado, cara. Então, assim, essa que vocês recusaram, vocês não vão ver nunca mais. Ah, que absurdo. Tá bastante difícil. Eu tenho save ainda, antes de fazer a escolha. Eu posso voltar e ter... Já era. Depois você pode revelar quando já não fizer tanto sentido mais, assim, não for nenhum spoiler, aí você revela, só pra gente saber. Não. Que isso, cara? Vou guardar pra uma aventura futura. Ó, cara! Excelente. O cara vai fazer o Ouroboros 2.0, né, velho? Com os jogadores. Por que não? O Ouroboros é mundo paralelo. Bate forte o tambor. Eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Bom, voltando pra Amazônia, que tá úmido e quente. Sagara, você foi surpreendido aí por alguém. Quem foi? Eu fui surpreendido por alguém? Eu não fui surpreendido por ninguém, não. Quem que foi? Eu não sei, Não. você que fala, não tô lendo. Não, eu não fui surpreendido por ninguém, não. O Atlas, ele é um cara, tipo assim, ele é extremamente confiante. Mesmo que ele conscientemente sabe que o cara é um monstro, é mais forte, no fundo, ele sabe que ele vai ganhar. E eu não sei se isso vai acontecer, mas ele acha que isso vai acontecer, entendeu? Não é verdade. Tá aí. Na verdade, ele tá despreocupado com isso que ele consegue preocupar em tentar flertar com a Marin. Pois é. E como é que é essa química entre vocês? Tá rolando? Não, na verdade não. O Atlas mais preocupado com as coxas da Marin do que com o adversário dele na frente. Na verdade é porque, tipo assim, o Atlas, eu pelo menos imagino ele assim. Como ele é um guerreiro Deus, eu imagino que ele tem meio que longevidade, né? Eu não sei se isso bate com o que o Brunão tá pensando, ou até com o que o Sensei propõe. Mas eu imagino que ele seja um guerreiro de Apolo desde sempre, né? Então, não sei, mas é o que eu tava considerando quando eu pensei na criação dele. E ele é um cara que já viveu tanto que, vamos dizer que ele procura novas maneiras de ter prazer, entendeu? Porque ele já tá um pouco enjoado das coisas tradicionais. Então, pra ele, se é homem ou se é mulher, ele não liga, ele quer saber de testar coisas diferentes e tal. Então, o Amazonas chamou a atenção dele, porque ele nunca teve contato com uma amazona, ele nunca teve contato com uma mulher que se considera homem. Então ele quer conquistar ela. E ele descobriu que não dá pra conquistar ela fazendo os joguinhos que ele sabe fazer de melhor. Então ele tá mais preocupado em descobrir como ele vai conquistar a Marin
Isso é mais interessante pra ele do que lutar com o cara, porque na verdade a deusa que tá perdida é a Athena, não é a deusa dele. Ele não tá tão preocupado quanto a maioria dos personagens. Então ele meio que vai fazer o que ele tem que fazer, porque querendo ou não ele ganhou a vida de volta. Apesar de que ele não tava triste e morto não, porque ele tava lá no mundo dos sonhos, tava com o Jal de Lince lá, tava curtindo lá. Tava lá curtindo as viadagens dele lá e ele tava de boa. Mas agora que ele já tá aí e eu parti do pressuposto que viver, ele recebendo os sentidos dele de volta é como se fosse um pouco mais proveitoso do que ficar só no mundo dos sonhos, entendeu? Como se ele sentisse melhor as coisas. Então ele é tipo meio que um taradão, né? Mas ele nem se considera um taradão, pra ele isso é normal, entendeu? E ele quer conquistar a Marin de alguma maneira. E ele já viu que a maneira tradicional não vai dar certo. Então eu já tô com várias ideias de como que isso vai acontecer. Dá pra você ver que o meu foco é meio assim, não é muito comum no jogo. É interessante que a motivação é completamente diferente, né? Mas pelo menos, sei lá, é uma motivação diferente. Será que vai ter casamento no final da saga? Não sei, acho que ele não é o tipo de cara que casa com alguém. Ai, caraca. Mas eu tô achando legal porque pra mim tá sendo um desafio botar o personagem num foco diferente, entendeu? Bacana. Mas falando sobre o que tá acontecendo, o que tá acontecendo na Amazônia? Vocês chegaram lá. Eles chegam lá. Muito inseto, novo, assim, muita umidade. Existe uma razão para eles estarem indo lá, assim como no Egito também tem uma razão para eles estarem indo, não é um lugar aleatório na Terra. O Hades mandou, né, galera? Eles conseguem pressentir uma energia estranha, que provavelmente é do artefato que eles estão atrás. Eles sobem o rio inteiro, até chegar a um lugar assim, perto de onde o rio nasce. E eles acham uma figura de quase 4 metros lá, esperando eles. Meu Deus. Sim, mas por favor, tentem imaginar assim, não sei se vocês assistiram alguns desenhos japoneses, os vilões sempre são apresentados com criaturas de 10, 20 metros. Tenta pensar nisso, tá ligado? Assim, não vou nem dizer qual é o tamanho exato da criatura, mas a figura é grande, é maior que você. Não pode ser, de repente, como referência o Dócrates, por exemplo, que ele é gigante? Pode ser. Tenta imaginar isso. O tamanho do cara é maior que você. Muito. Entendeu? Se você tiver 10 metros, o cara tem 15. Se você tiver 20, ele tem 25. Entendi. É relativa à altura dele, né? Quanto mais alto você é, ele é um pouquinho mais. Então, é um cara muito grande, muito forte, cheio de cicatriz no corpo inteiro, uma cicatriz horrível no pescoço, e preso a uma corrente, então uma bola de ferro gigantesca atrás deles. Então ele chega perguntando, quem são vocês? Com uma voz monstruosa, porque aparentemente essa cicatriz que ele tem na garganta causou um ferimento na garganta dele que faz a voz dele ser uma coisa monstruosa. Daquela coisa de você ouvir e falar, e você ficar assim, que merda é essa? Parei uma criancinha chorar, por exemplo. Que horror. E aí o que o Atlas fez naquele momento foi, tipo, em vez de um adversário valoroso, ele tipo, reduziu o cara a uma besta que ele quer arrancar a cabeça dele e dar de prêmio pra Marin. O Atlas. O Atlas não demonstrou nenhum respeito pelo cara, não. Ele só falou, você é um bicho, eu vim pra te caçar, vou mostrar que eu sou o maior caçador. Vocês sabem que é o Ajax? Ou... Não, o Ajax ainda não se apresentou. Entendi. Aí, logo depois que o Atlas faz isso, o Ajax mostra o cartão de visitas dele. Ele invoca o cosmo dele. Logo assim, atrás, tenta imaginar, golpe de Sanseira, né? Atrás do Atlas aparece uma aura gigantesca de um titã. Eita. Cai uma coluna atrás do Atlas, assim, que uma coluna fica tipo no chão. Tenta imaginar um prego gigante no chão. Esse titã carregando uma marreta gigantesca, ele dá uma porrada no prego. E quando ele faz isso, começa um terremoto gigantesco. Então, tipo assim, as ondas de choque nisso, assim, faz, por exemplo, o Atlas, a Marin, sangrar pelos olhos, pela boca, pelo ouvido, assim. Mas só causando ferimentos superficiais, por causa da armadura. Mas, tipo assim, o cara devastou o lugar inteiro. Caraca, mano. E aí, como é que vamos se livrar disso aí? Aí começou a porrada. A Marin começou a soltar meteoro. O Atlas tentou criar uma forma de disfarçar, de criar tipo uma cortina de fumaça para o inimigo não ver os golpes que estavam vindo. Aí nesse momento eu introduzo para os jogadores, não para os personagens, quem é o cara, que é o Ajax. E também, mesma coisa, eu peguei a história dele que a gente tem em Troia, que a gente tem na Guerra de Troia, a gente tem nos mitos, e modifiquei um pouco. Quem é o Ajax? O Ajax é um cara que nem o Aquiles, queria ser o maior dos gregos.
Só que o Ajax não tem o mesmo pedigree do Aquiles, né? Pô, o Aquiles é um semideus. O Ajax não é. É o Brad Pitt, né, cara? Pô. O Ajax é um cara normal. Então o Ajax teve que abrir mão de um monte de coisa pra virar o cara que ele é, tá ligado? Ele teve que abrir mão, por exemplo, de ser bonito, porque ele tinha que lutar o tempo inteiro. O cara é cheio de cicatriz. O cara teve que abrir mão, por exemplo, de estudar, porque se ele quisesse ser bom, ele tinha que guerrear o tempo inteiro. Entendi. Ele é um cara que se entregou de corpo e alma pra guerra. Então, pô, o cara luta em Troia e tal, pra ser o maior dos troianos e tal. Aquiles morre, o Ajax fica assim, pô, o Aquiles morreu, agora eu vou ser o maior dos gregos. Beleza, vou realizar o meu sonho. Mas a Atena intervém na época, não, ó, vai rolar uma competição entre você e o Odisseu pra gente ver quem vai ser o maior dos gregos. Isso rola também no mito, né? O Odisseu e Ajax na Guerra de Troia, na Ilíada, eles lutam por 7 dias. Caraca. Então, tipo assim, a Ilíada chega a descrever que os caras lutando, os caras estão tipo roxo já, músculo tudo roxo, de tanto fazer força. Caraca, mas o Odisseu faz frente ao Ajax? Sim. Porque eu achei que o Odisseu era um cara mais cerebral, pá. Mas ele faz frente ao Ajax. E a luta na Ilíada termina em empate. Aqui em Ouroboros rola o seguinte: o Ajax ele previu o seguinte, ele previu que ia ser uma luta muito difícil, mas que ao fim do 7º dia, a forma física superior dele ele iria começar lentamente a vencer o Odisseu. Chega no fim do 7º dia, pô, o Ajax está começando a ganhar, a Atena chega e interrompe de forma completamente arbitrária o duelo. Então a Atena falou assim, ó, pra gente desempatar isso, vai rolar agora uma competição de retórica entre você e o Odisseu. Que mancada. Então, tipo assim, pô, o Ajax não teve chance de aprender nada, de se educar na retórica, e a voz dele é monstruosa. No instante que ele fala, os jurados ficam aterrorizados, eles instantaneamente dão a vitória para o Odisseu. E o Ajax ele fica furioso, ele se sente traído, entendeu? Tem um mito, assim, se vocês forem ler a tragédia do Ajax, não rola isso tudo que eu falei, mas como ele não foi considerado o maior dos gregos, como ele não recebeu a recompensa que o maior dos guerreiros recebe, o cara ele tem vontade de sair matando os filhos dos reis. Então a Atena arruma um jeito dele matar ovelhas ao invés de matar os filhos dos reis. Então o Ajax, depois ele percebe o que ele fez, ele fica envergonhado e ele se mata. No mito, em Ouroboros, a gente não sabe exatamente o que acontece depois disso, mas ele termina assim, o que os jogadores sabem, ele se sentiu traído por Atena. E com uma bola de ferro gigante presa no pé. O cara agora é um prisioneiro. E na luta, assim, ele não fez menção nenhuma de se defender, tá ligado? Contra os meteoros ele não se defendeu, contra a coroa de fogo do Atlas ele não se defendeu. Até o contrário, ele pedia assim, ó, me manda mais, por favor, porque ele é um cara que se entregou tanto pra guerra que ele não consegue sentir mais nada, entendeu? O cara, amor, ele já esqueceu o que é. Prazer, ele só sente prazer lutando, ele só sente prazer sentindo dor. Então os caras dando porrada nele lá, ele tá tipo se divertindo, tá ligado? Manda mais, me faz me sentir viu? Eu tô esperando isso, tá ligado? Ele precisa levar um Lero com Atlas, hein? Dá uma dica pra ele de aproveitar nisso, a vida. Eu pensei nisso, confesso que eu pensei. Bom, é isso aí. Esse é o Paranauê do Sagara. Essa é a missão, conquistar o Ajax. E um pequeno detalhe só para ressaltar isso, Ajax também participou da Guerra de Troia. Alguma coisa que sentar aí, Sagara? Eu acho que o Brunão tá até dando umas dicas do que a gente deve fazer pra ganhar. Eu acho assim, no poste. Mas eu vou ser muito cabeça dura e eu vou tentar fazer exatamente o que o Atlas falou que quer fazer. O Atlas, se ele falou uma coisa, ele vai fazer aquilo. Então o objetivo dele é arrancar a cabeça do Ajax. Uma coisa que eu pensei em fazer, já que ele tá pedindo... Ele não usa armadura, né? É isso mesmo? Não usa armadura. Sério que eu tô pensando seriamente no próximo poste em enfiar uma bica no meio da perna dele que eu quero ver se ele vai curtir. Se ele vai pedir mais. Pode mandar um Barry White, entendeu? Falar um pouquinho mais no ouvido dele. E eu pensei nisso também. Eu pensei em dar um abraço de brother nele pra ver se ele acalmava. Mas igual eu falei, o Atlas ele já falou o que ele quer fazer, então ele vai fazer aquilo. Ele vai tentar fazer aquilo até o fim. Mas só pra alimentar o imaginário de vocês, tenta imaginar
O que é uma pessoa que nunca foi abraçada em 2000 anos receber um abraço? Nossa. Pois é, eu tô muito tentado em fazer isso. Tenta imaginar o choque. Eu como player, eu pensei, nossa, isso seria interessante. Sim. Eu tô em dúvida do que eu vou fazer. Quem sabe eu não Quem uso sabe a ideia. Marinha não faz, né? É mais coisa da Marinha. Sei lá. É. Não, acho que não, hein? Seguindo adiante, outro lugar que tá rolando aí, Paranauês, é na Sibéria, Brunão. É. É na Na Sibéria. Sibéria foi o Campos. Na verdade tem o Ayakos observando escondido, só que ele não postou. É o Cadu que fica aí de longe. Já eu vou passar na vaga. É ridículo, cara. Ele postou assim, ó. Enquanto isso, a Yaku está de longe observando. Tava no seu. Eu só queria falar que o único top só tem um cara lutando, que é o do Camus, é porque o Cadu não tá postando. É, tô lá Queria deixar sofrendo. bem claro aqui. Pra lá foi o Ganímedes que eu mandei. O terceiro herói de Zeus. Foi How o Ganímedes. convenient. Que era esse cara aí. Tava todo mundo discutindo e eu sabia mesmo? que era o Ganymedes. Você falou que era Ganímedes. Você Menor acertou. ideia, cara. Mas é bem conveniente. Ele tá lá. Se vocês sabem, o Ganímedes é um cara que. Primeiro, é um cara que carrega o copo do Zeus. Zeus olha, se você é bonito pra caralho, vou levar você pro Olimpo. Que papo louco. Leva o cara pro Olimpo pra ele carregar o copo lá dele. Assim, o cara que. Se vocês forem observar em Santo Ceia, quando o Camus invoca a Execução Aurora, aquela criatura que carrega o vaso lá de onde supostamente sai a Execução Aurora, aquele lá é o Ganímedes. Parece uma mulher, né? Mas deve ser Mas uma visão. lembra beleza, Sim. beleza pro grego, até no próprio Oriente, tem uma coisa muito feminina mesmo. Então o Ganímedes, dos 4, ele foi o único que não participou da Guerra de Troia. Pois é. Ele não participou de guerra nenhuma, né? Não sei, não falei nada. Não, mas tô falando Não vou falar mais nada além disso. Ih, cara. O Ganímedes, eu descrevo ali, ele aparentemente é o primeiro cavaleiro de Aquário. Sim. Ele foi o cara que lá na Antiguidade Clássica, ele que legou para toda a posteridade a Execução Aurora. Pô, eu curti muito essa questão aí e a explicação. Ele até pergunta assim pro Camus: você recebeu a técnica que eu leguei no passado? Ou os meus sucessores mudaram tudo? Uhum. E o Ganímedes. O cara é um traidor, então. Não sei se é um traidor. Não exatamente um traidor. 2 coisas que eu usei para formar o Ganímedes. Primeiro, eu mudei um pouco o mito do Ganímedes. E segundo, eu me inspirei num personagem do desenho japonês que eu adoro. O mito do Ganímedes vocês conhecem. O Zeus, ele leva ele lá pro Olimpo para ele ficar lá carregando o copo de Zeus. Só que o que acontece? Como que eu faço essa distorção no mito dele? Ganímedes fica de saco cheio de ficar lá no Olimpo. Ele quer voltar lá para a Terra para viver, passar um tempo vivendo lá na Terra, uma coisa diferente. Só que a distância entre o Olimpo e a Terra é gigantesca. Os caras falam assim: se você pegar uma bigorna e soltar lá no Olimpo, e ela iria demorar não sei quantos dias para cair na Terra. Ia dar mais ou menos assim 2/100 da distância entre o céu e a Terra. Isso são mais ou menos 8.000 quilômetros. Não tinha como o Ganímedes atravessar essa distância inteira. Ele pede a um corvo para levá-lo para lá. E o corvo fala: não tô afim não, tô com preguiça. Então o que o Ganímedes faz? O Ganímedes começa a fazer o corvo, começa a matar o corvo de fome. O Ganímedes chega pro corvo e fala: se você me levar lá para a Terra, eu te dou um banquete. Você vai ter para comer à vontade. O corvo, morrendo de fome, aceita. Então o corvo segura lá com a pata dele a mão do Ganímedes e começa a levar Ganímedes lá pra baixo. No meio do caminho, Cara, é forte pra caralho esse corvo aí. É um corvo dos deuses, né, mano? o corvo, muito enfraquecido por causa da fome, ele larga o Ganímedes. Ganímedes cai todo estatelado. Pô, ele cai, tinha um grupo de titãs lá. Bichos, santos lixos, baratas. Vocês sabem que os titãs perderam a titanomaquia. O Branco Melo, né? Então, pô, os titãs olham pro Ganímedes assim, pô, sabem que ele é um preferido de Zeus, e pensam assim: vamos ferrar com os Zeus agora, vamos fazer ele se sentir mal. Então eles pegam o Ganímedes, envolvem eles em um monte de fruta, um monte de carne, um monte de porco. Começa a preparar um cara como um banquete mesmo. Horror, velho. Então nesse momento eles param para olhar pela primeira vez pro Ganímedes. Ganímedes quase morto assim já.
Eles veem aquela figura linda, bonita, quase morta. Eles pensam assim, pô, que merda isso, né? Eles se compadecem com o Ganímedes. Pô, que merda, um cara bonito assim, todo ferrado, todo fudido. Eles ficam super tristes com o Ganímedes, então, e começam a tratar o cara. Ao invés de deixar o cara morrer, eles cuidam do cara. Mais ou menos foi essa distorcida que eu dei no Ganímedes. Aí vem a segunda influência do Ganímedes. Vocês conhecem um desenho japonês chamado Hokuto no Ken? Fist of the North Star? Menor ideia. O que acontece nessa história? A história se passa mais ou menos no mundo apocalíptico, porque rolou uma guerra nuclear, então, tipo assim, o mundo tá fudido. Não existe país, não existe justiça, não existe lei, então manda quem é o mais forte. E nesse mundo tem um cara que é um sucessor de uma arte marcial, cuja missão dele é proteger os heróis que vão guiar o mundo. Então, tipo assim, e um mestre dessa arte marcial, o pré-requisito para ele ser o mestre disso é conseguir entender a tristeza. O cara só consegue usar as técnicas supremas desse estilo se ele conseguir entender profundamente a tristeza dos homens. Então, tipo assim, enquanto todo mundo tá com raiva do mundo porque você matou a pessoa que eu amava, você é mais forte que eu, não tá me dando água e tal. Então, enquanto todo mundo tá se comendo no pau, ele é um dos poucos caras assim que consegue ver o mundo de uma forma que não seja um preto no branco, entendeu? Ele consegue entender, digamos assim, a tristeza profunda das pessoas. O cara sabe, assim, por exemplo, você tá na minha frente aqui, você tá me enfrentando agora, não é porque você é meu inimigo, é porque os nossos destinos são opostos. Então, nessa luta aqui eu vou te tratar como meu amigo, mas eu vou vencer, mais por respeito do que porque eu não te odeio, tá ligado? Muito do Ganímedes vem da influência desse protagonista de Fist of the North Star, que é o Kenshiro, que é provavelmente o personagem mais másculo de desenho japonês que existe. Másculo? Sim, é o cara mais másculo, mais brother que existe. O cara que mais respeita a mulher, o cara que mata maluco com o dedo. Tipo assim, o cara toca no ombro da pessoa e fala assim, você já morreu. E você nem percebeu ainda. Segundo você tá morto. Tá fácil minha luta, né? Sozinho ainda. Uma fala famosa do Kenshiro é: você já morreu. Tipo assim, o cara não percebe que você tá morto. Pois é. Então, só pra vocês perceberem um pouco da tristeza desse personagem, o cara é obrigado a enfrentar dois irmãos dele pra ver quem vai ser o sucessor, porque no estilo deles só pode existir um mestre. Então, tipo assim, tem 3 caras que são muito bons, os 3 precisam se matar. O cara vai lutar com o irmão assim, então prestes um a lançar o golpe final do outro, o cara começa a chorar assim, ó, irmão, esse último golpe aqui vai ser despedido de nós dois. Me desculpa. Caralho. É triste pra porra. E o Cadu tá lá de longe observando. E o Ganímedes tem essa, assim, a coisa que eu inventei, assim. Isso pode estar completamente distorcido. O pessoal que deve ser fanático em mitologia pode querer me quebrar na porrada. Então. Mas qual que é a coisa? Os deuses... Os gregos têm um deus para a aurora, que é a Eos. Eos é uma deusa da aurora. E a Eos, ela tem uma coisa, ela tem muitos amantes. É tipo assim, ela certa vez ela deu uma pulada de muro com Ares. Afrodite ficou sabendo, Afrodite deu para Eos um apetite sexual insaciável. Caraca. Absolutamente insaciável. Quem nunca? Então a Eos, ela tem vários amantes. Um desses amantes é o Órion. Vocês devem conhecer Órion. Órion foi um grande caçador grego. Tem um certo momento no mito do Órion que os deuses mandam o Órion morrer, porque ele queria eliminar todas as feras que existiam no mundo. Então, na versão de Ouroboros, quem mandam para eliminar Órion é Eos. E a execução Aurora, então, seria toda a tristeza que a Eos sentiu no momento que ela matou o amante dela. Bonito. Assim, o gelo do Ganímedes não é aquela coisa física, assim, como ausência de movimento, entendeu? O gelo é aquela coisa da paralisia mesmo, de você se sentir tão oprimido, de você se sentir tão triste que você não consegue fazer nada. Pensa em depressão, Depressão é exatamente isso. O Ganímedes faz isso. Ele basicamente cava um pouco disso que existe em cada um dos cavaleiros e faz o próprio cavaleiro se afogar, se paralisar, né? Na própria treta mal resolvida que ele tem. Exato. Aí começa a luta, por exemplo, com o Camus soltando pó de diamante. Na verdade,
começa a luta com o Ganymedes já avisando, ó, você tá congelando, só que você não percebe. E o Camus assim, não, pô, eu sou cavaleiro de Aquário, Tu me eu manjo respeite. das coisas, Por isso que eu falei que ele é teimoso pra caralho, velho. E eu como narrador falando, o corpo do Camus, ele não tá, assim, pros instintos do Camus não tem um inimigo na frente dele, tá ligado? É mais assim, pra mente, pro raciocínio do Camus é que tá rolando uma parada super sinistra ali, que ele precisa tomar cuidado. Não, essa postagem do Camus retrucando o Ganymedes foi uma das únicas que eu li, assim. E eu achei ele extremamente teimoso, cara. Aí então, começa a luta com o Camus soltando um pó de diamante no cara. Aparentemente o Ganymedes está congelado. Só que começa a ecoar a voz do Ganymedes em qualquer lugar. Como se o cara podia estar atrás do Camus. O cara podia estar em qualquer lugar daquela caverna. O Camus estava ouvindo a voz dele. Ele continua falando, pô, legal sua técnica e tal, mas a sua técnica é incompleta, a sua técnica é imperfeita. O teu coração está congelando aí, você está desesperado, querendo gritar, e você não percebe. Aí começa a manifestar a técnica do Ganymedes. Assim, o Ganymedes faz o Camus reviver. Na verdade, eu compreendi um pouco melhor o que você tava falando, assim. E aí, quando eu compreendi, e aí eu fiz um exercício até de reconstruir um pouco se existe algumas coisas que eu imagino, dos dramas do Camus, assim, sabe? Eu não deixei muito explícito quais são eles, mas eu pensei exatamente no que na trajetória dele, assim, e até um pouco do porquê que ele é mais ou menos assim, sabe? E tudo isso em base com o que você deixou, assim, da natureza da técnica dele. Inclusive eu preciso postar, senão eu vou ser cortado. Aí beleza. O Camus tenta soltar lá 2 estalactites de gelo no esquife lá que foi o resultado lá da técnica. Também não rolou nada, a voz lá continua falando. E nisso o Camus começa a ver um monte de coisa, começa a reviver, na verdade, um monte de coisa. Sim. Em primeiro lugar, ele vê assim o que aconteceu de verdade quando o santuário foi fulminado. O cara experimentou de novo a morte de todos os amigos dele. O cara experimentou a destruição do lugar assim do lugar que ele tinha uma missão sagrada de proteger. Sim. E depois ele experimenta assim, uma vez quando ele chegou na Sibéria. Fudido. Mãe morreu, o bicho chorava o tempo inteiro. Eu aprofundei um pouco mais, né? O bicho matou o mestre usando a técnica. Sim. E tal. Eu acabei trazendo muito mais coisas. Eu usei até um pouco, Brunão. Um pouquinho dessa coisa meio... Como é que eu vou dizer? Meio alheia, um pouco até o do estrangeiro do Albert Camus, cara. Essa coisa da pessoa que não chora pela mãe, sabe? Só pra deixar avisado, eu vou falar muito disso no podcast do Camus. Não vou falar nisso hoje. No podcast do Camus a gente vai falar muito sobre isso. Vamos mesmo. Mas eu tentei trazer um pouquinho dessa coisinha, assim. Essa coisa do alheio não tem muito a ver com o Camus. Eu penso que tem, assim, eu gosto de imaginar que tem, entendeu? Camus, na verdade. Não, do Camus da série tem, do Camus não tem. Do Camus? Entendi. Aí o Camus, ele dá uma de tentar atingir um estado de pureza, assim, onde não tem sentimento, onde não tem pensamento. Só que o Ganymedes também dá uma dessa assim, pô, esse tipo de técnica é imperfeita, porque você não é um deus. Sim. Você não é um deus. Nós somos humanos, a gente sempre parte dos nossos sentimentos. Sim, assim. sim. Ganymedes falando o tempo inteiro, você está se traindo, assim. Você está negando a sua característica mais básica. Tem um momento do post que eu falo assim, o Camus, ele não sabe ainda, mas ele está laborando ali. Ele está aprendendo alguma coisa. Total, sim. Ele está laborando ali. Então, tipo assim, Engraçado. Pois não. Engraçado que esse Ganymedes, ele parece ser super efetivo contra o Camus, né? Eu não consigo imaginar um outro cara que podia estar ali que ia mais tomar na bunda do que o Camus, porque os outros personagens parecem ser um pouco mais resolvidos. Não sei, porque você tem muitos personagens que tem... Por exemplo, você pega um Yoga, por exemplo, o Yoga ia cair de joelho, de cara, assim. Não, eu digo assim, dos que estão participando, né? Entendi. Dos jogadores que estão no jogo. Se for... Mas tô achando interessante pra caramba. Eu não li também o tópico, não. Aí então o Camus lá preparando a execução horária dele e tal,
E o Ganímedes falou assim, você tem certeza que você acha que essa técnica vai vencer a minha? O cara falou assim, ó, quanto mais você deixar a tristeza cavar em você, mais vai ter espaço para qualquer outra coisa ocupar. Assim, você tem que assumir a sua tragédia, você tem que assumir a sua tristeza se você quiser virar um cavaleiro de verdade. Eu tenho um momento que eu até descrevo assim, que o Camus conseguia ver assim, que por trás assim, do Ganímedes tinha a aura de outras pessoas que o Camus não faz a menor ideia de quem seja, mas que ele conseguia pressentir que eram pessoas que compartilhavam a mesma tristeza que o Ganímedes compartilhou, que provavelmente eram pessoas que ele enfrentou no passado, que se enfrentaram porque o destino mandou, que se eles pudessem não teriam se enfrentado. Então, assim, são pessoas que como compartilhavam a mesma tristeza, o Ganímedes tipo que pegava emprestado deles força. Então, tipo assim, o Ganímedes é muito forte, o Ganímedes é muito forte. Uhum. E aí a cena põe justamente nessa dilema foda. Insistindo pro Camus assim, ó, você tem que assumir a sua tristeza se você quiser ser forte. É engraçado como é uma luta até mais cerebral do que porradaria, sabe? Tá mais interno. E nisso até, o Ganímedes tentando explicar por que ele tem que assumir. Uhum, exato. A explicação do Ganímedes é o seguinte, pô, os mortais eles sempre percebem o mundo, eles sempre percebem o cosmos sintonizado em algum tipo de sentimento. Uhum. Seja fúria, amor, etc. É sempre sintonizado em algum sentimento. Ele até pergunta assim, por que você... Na verdade, eu não lembro exatamente se ele pergunta. Se ele não perguntou, ele deveria ter perguntado. Por que você acha que um guerreiro com fúria parece mais forte que um guerreiro que não está sentindo fúria? Pensa na surra que o Shiryu... pensa na fúria que o Shiryu dá no Máscara da Morte. Aí o Ganímedes começa a preparar a técnica dele. Ele explica a história da técnica dele. Ganímedes passou 10.000 dias convivendo entre os titãs. E nisso o Ganímedes tem a chance de testemunhar qual que é o destino desses que perderam a titanomaquia. Tentem imaginar que é uma vida de merda. Que é o golpe que ele usou, né? Que eu preciso dar um jeito de prosseguir. O golpe dele se chama 10.000 noites de frio, justamente por causa disso. Seriam as 10.000 noites de sofrimento, de provações que os caras enfrentavam. Essa é a técnica do Ganímedes. Então agora tá rolando tipo assim, um empate entre as duas técnicas. E eu tô pensando agora, será que o Aiacus vai interferir ou será que ele não vai interferir? Não dá tempo, né? Que eu tenho... não, tem amanhã ainda, é verdade. Você realmente tá achando que vai interferir? Tá nisso e tá o Aiacus de longe, mas eu acho que... Não pelo Aiacus, é o Aiacus, não é? Assim, o que tem pra perguntar então é o seguinte, pô, será que o assim, a mente do Camus acha que tem um inimigo ali, ele se sente ameaçado, os instintos do Camus estão dizendo o contrário. Então, tipo assim, quem é o cara? O cara é um aliado, o cara é um inimigo, e ao mesmo tempo, no fim do post, acho que em outros posts eu fiz a mesma coisa, eu coloquei lá, tem alguma coisa ali despertando que ninguém percebeu. Na verdade o Ganímedes ele tá meio, não atrapalhado, mas ele tá meio que com a atenção meio desviada, sabe? Tem alguma coisa ali que tá tirando... Na verdade não, nem o Ganímedes percebeu o que tá pra aparecer. Mas ele tá meio desconfiado. Porque Nem isso. Porque quando eu usei a execução, ele... Tem uma narração que você diz que tem algo atirando a atenção dele, uma coisa assim. E aí, mas isso foi antes dele usar a técnica dele. Entendi. Enquanto ele tá usando a técnica dele, não. Tá usando a técnica dele suprema mesmo. Tá rolando empate, quebra-pau ali. Se o primeiro que perder a atenção, provavelmente vai virar um... Foi a primeira vez que você me atingiu, né? E aí que... Ele achou que tinha vencido de cara já. Mas a dinâmica tá parecendo também aquela luta do Camus e do Yoga, né? Que você tá lutando ali, o cara tá querendo te ensinar, você mas ele é seu inimigo. Sim. Exatamente. Tá rolando a parada assim mesmo. Uhum. Só que aí a questão é que eu sempre imagino que o Camus ele é muito mais, não sei se melhor resolvido, mas o Yoga ele tinha muito fio solto que você tocava muito facilmente na questão da mãe dele e tal, e já saía chorando, já saía explodindo. E o Camus ele tem um problema muito mais mal resolvido e que demora pra ele chegar até o ponto que o Yoga chega. Aí vai um pouco assim da minha leitura pessoal do Camus. Eu acho ele frio demais, sim. Entendeu? Acho que ele Acho que ele manifesta muito pouco sentimentos. Acho que meio que por isso eu pensei assim, eu vou começar a entrar na cabeça do Camus com Ganímedes, então. E resulta também, sei lá. Vai que a gente descobre no meio da cena que o Camus
mais sentimental do que a gente percebe, tá ligado? Isso pode acontecer. Com certeza. Também pode acontecer como assim, tô pouco me fudendo. Foda-se, tá ligado? Não acredito no que você tá falando, não quero aprender nada contigo. Pode rolar também. Também não sou eu que vou decidir o que vai rolar, entendeu? Exato. Vamos ver o céu no próximo capítulo. Faltou os restos do santuário de Atena. Né? Foram pra lá o Seiya e o Siegfried. E o Siegfried pro que sobrou do santuário. Então eles vão explorar uma área que eles não conheciam do santuário, que foi aberta depois que o raio caiu lá. Eles chegam lá e encontram alguém muito famoso esperando eles, que é o maior dos gregos, que é o Aquiles. Brad Pitt. O Aquiles vê o Seiya, no instante que ele vê o Seiya, ele fala assim, por que vocês deixaram isso acontecer com a Atena? Saquei. Por que vocês não colocaram ela no caminho correto? Por que vocês deixaram os Zeus chegar a esse ponto, tá ligado? Se vocês tivessem ajudado ela antes, Zeus não precisaria fazer isso. Aí o Seiya também rebate, não, a Atena estava certa e tal, tem nada a ver. Começa o quebra-pau entre os dois. Seiya, assim, Aquiles com o escudo de Aquiles lá, já devo avisar. Escudo de Aquiles, assim, vocês podem imaginar que é uma parada sinistra. Aquiles coloca o escudo nas costas, assim, eu não vou usar o escudo, vai pro quebra-pau com o Seiya. Seiya solta os meteoros, Aquiles defende todos os meteoros dele com uma técnica dele, cujo nome eu acabei de esquecer. Ih, rapaz. Acho que é domínio indestrutível. E logo depois o Aquiles, ele solta a técnica dele pra cima do Seiya. Seiya sendo Seiya, né? Estrela esmagadora de montanhas. Que tentem imaginar uma versão tipo do meteoro de Pegasus, mas onde cada soco é absolutamente brutal, esmagador. Então Aquiles literalmente enterra o Seiya debaixo da terra com aquilo. Aí, o Siegfried usa a espada de Odin pra afastar o Aquiles de lá. Aquiles olha pro Siegfried assim, percebe que ele é tipo um estrangeiro, começa a tentar bater um papo. Quem é você? Eu percebo que você tem uma aura de invencibilidade ao redor de você. Que parada é essa aí? Porque é uma parada mais ou menos parecida com a minha e tal. Ficou interessada. Só que aí, o Seiya chega assim, o Seiya tá pouco se fudendo, ele já sai da terra tentando usar o turbilhão de Pegasus no Aquiles. Aquiles, então, vão os dois lá pro teto, se quebram tudo. O Siegfried diz assim, Seiya, espera, filha da puta! Então, espera, Seiya, espera! O que você tá tentando fazer, porra? Eu também mudei sutilmente a coisa do mito do Aquiles. Na verdade, eu mudei muito pouco, foi o que eu menos mudei. Mas foi uma mudança bastante considerável. Tipo assim, não sei se vocês sabem que o Aquiles ele foi batizado no rio Styx, no Estige. O Estige é um rio, para os gregos, que é ligado à fúria, ligado à raiva. Não por acaso, na Guerra de Troia, quando o Aquiles tem aquele ataque de fúria, assim que ele descobre que o Pátroclo morreu, pra vocês terem uma ideia da fúria do Aquiles, chega um momento que ele fala assim, que pena que eu não tenho estômago de cachorro, porque eu queria comer o que sobrou do Heitor. Caraca. É o tanto de fúria que ele sentia, tá ligado? Quando ele consegue controlar a fúria dele, o cara pensa assim, que merda eu fiz? O cara sente uma tristeza gigantesca, absurda. E tem essa coisa do Aquiles. Isso vai estar na postagem em seguida. O Aquiles é um cara que tem um problema gigantesco em controlar a fúria dele. E quando ele fica enfurecido... Ele entra em Berserk Mode. Não, Berserk é tipo eufemismo, tá ligado? Cara, então acho que o Seiya vai ter problema. E isso tem muito, assim, isso explica muito qual que é a história do Aquiles com a Penthesilea. Então, assim, começa a se perguntar, quem foi que matou o Aquiles na versão de Europa? Foi a Penthesilea, que é imortal de máscara? O Ajax não foi, porque o Ajax já chegou um momento assim, se tivesse sido o Ajax que matou o Aquiles, ele teria sido morto dos gregos, né? A Penthesilea desapareceu depois da guerra. Então, tipo assim, quem matou o Aquiles? Isso tá muito ligado à fúria que ele sentiu, à fúria dele. Descobriremos nos próximos capítulos, provavelmente. O Aquiles, ele tá nascendo, mas tipo assim, como se fosse o irmão mais velho do Seiya. Tipo assim, cabeçudo, teimoso, os dois reclamando da mesma bosta, só que um culpando o outro. Tá e se batendo.
O Aquiles culpa o Seiya pelo que aconteceu com a Athena. O Seiya culpa o Aquiles pelo que aconteceu com a Athena. Como um não concorda com o outro, os dois estão caindo na porrada. E também ali, eventualmente, como em todas as outras cenas, como já está escrito em todas as outras cenas, vai se manifestar uma coisa que ninguém percebe, ninguém está percebendo o que é. Excelente. Passamos então por todos os ambientes. A saga parou por aí. Só pra dar um detalhe, vou antecipar uma coisa na postagem que vai aparecer. É uma cena onde ninguém tá presente, vai ser uma cena só pro Hades. Ih, rapaz. Só para os jogadores lerem, para eles verem o que tá acontecendo. Já que já tá todo mundo na cena, cada um foi buscar uma parte do artefato. O Hades foi buscar a quinta parte do artefato. O próprio Hades? É, o próprio Hades. É nesse momento que eu vou começar a contar a história desse artefato. E ele vai chegar num lugar onde está escondido esse artefato. Que você não vai falar? Eu vou falar o que é esse artefato, qual que é a história desse artefato, por que esse artefato é um bicho. É um bicho. E ele vai chegar lá e ele vai descobrir que a parte do artefato não está lá. Rapaz. Eu acho que algum deus pegou, hein? E aí a história vai dar uma... Não sei, vamos ver. Aí a história... Porque, tipo assim, o Hades disse com todas as letras que só ele pode encontrar. Eita! Eu sou o único que pode, entendeu? Logo, quem é você e o que você fez com o Hades? Tem alguma coisa que o próprio Hades desconhece. E também aí, nesse pedaço, eu vou mostrar pra vocês o que é o Hades de Ouroboros. E, de novo, assim, o Hades de Ouroboros não é igual o Hades de Saint Seiya, que simplesmente quer varrer a humanidade para começar tudo de novo. O Hades não é isso. É até muito pelo contrário. O cara, ele não sente nojo da humanidade por nada. Ele sente nojo da humanidade porque ele é uma pessoa super sensível e sentimental. O hino do Hades é uma mulher gritando desesperada que o filho dela morreu. Olha. Tipo assim, quem em sã consciência vai louvar o Hades? Sim, o Hades, sim. Desculpa. Então, tipo assim, o Hades é o deus mais solitário que existe. Triste, o Hades chateado. É o cara mais chateado que existe. É emo, ele é emo. O Hades é o Eu cara acho que ele quer um abraço. Provavelmente. O Atlas pode dar um abraço nele O depois. final da aventura é o Atlas abraçando o Hades. Aí, ó, quem vai casar no final é o Atlas e o Hades. Meu Deus. Chegamos aqui ao final. Brunão, como tem sido o seu mestre? Bem legal. Na verdade, aquilo que eu já falei no primeiro negócio. Eu já tentei narrar essa história antes, eu não consegui. Agora eu tô conseguindo. Tá conseguindo levar com uma certa frequência. Tá indo. Eu achei semana passada que eu não iria conseguir postar por causa da pilha de prova pra corrigir, mas eu consegui. Sim. E eu acho legal que as postagens saem todas no final de semana, que é como se fosse um capítulo, sabe? Quando você tá vendo uma série e sai todo final de semana tem um capítulo novo. E como eu O falei... Walking Dead sai no domingo. Tipo, a gente vai fazendo as nossas durante a semana, mas o capítulo mesmo sai no domingo, tá ligado? E como eu falei, precisa ter uma certa regularidade para as pessoas não perderem Sim. para as pessoas não perderem o ânimo, para as pessoas continuarem postando, entendeu? Eu torço pra que o podcast não seja uma maldição. Vai ser não. Vai ser não. Sagara, diz aí de Ouroboros, tem curtido? Qual é que é? Eu tenho curtido. Primeiro porque eu tô gostando de jogar uma saga de Cavaleiros do Zodíaco. Já tinha muito tempo que não acontecia. Porque Cavaleiros do Zodíaco pra mim eu achava que tava totalmente saturado. É lógico que também essa saga não tem tanta cara de Cavaleiros do Zodíaco assim, apesar de ser Cavaleiros do Zodíaco. Então eu tô gostando. Por favor, esqueça o Cavaleiros do Zodíaco. Se aparecer um fanático do Cavaleiros do Zodíaco ver isso e ele não tiver um pouquinho de mente aberta, ele vai querer me matar, literalmente. Assim, você dos dois lados, né? Nada. Fã de mitologia e fã de cavaleiros vão querer te matar. Eu tô literalmente kurumadiando. Eu que falo mal do Kurumada, eu tô kurumadiando. Você é o Kurumada de Ouroboros. Se o cara quiser te matar, a gente mata ele primeiro, tá de boa. Não, a gente abraça ele. Se o cara for meio ignorante, a gente dá um abraço aí. E se ele demora, a gente faz outras coisas com ele. Tá? Meu Deus, Sagara. Mas enfim, eu tô gostando. Eu acho que o jogo dá vazão justamente pra fazer o que eu quero, que é tentar alguma coisa nova. Se fosse uma saga tradicional, o meu Atlas não ia poder ser do jeito que ele é. Eu não ia poder focar em uma coisa que não é o que as lutas, né, o que a situação tá pedindo. Então eu tô achando bem interessante que o Brunão ele aproveita
Ele aproveita o player, ele aproveita o que o player tá trazendo, em vez dele só tentar seguir reto, mandar a galera pra missão pra pagar a conta da taverna, ele deixa a galera Ele aprendeu. lavar o prato, carregar o barril, e é isso que eu acho interessante. Pelo menos pra mim, que já tava um pouco saturado, foi legal, eu tô gostando. Nicole, comenta aí como é que tá a sua experiência com o Ouroboros, tem curtido? Você, na verdade, você já meio que escrevia, interpretava em fórum assim, ou é a primeira vez? Na real, já faz muito tempo que eu jogo em fórum, eu sou do tempo que se jogava em, tipo, chat do UOL, há milhares de anos Entregando atrás. idade aí, ó. Exato. Então, eu conheço o Bruno já há bastante tempo, já sei mais ou menos como ele faz a parada. E eu tô curtindo, assim, é uma ideia diferente, porque é a primeira vez que eu jogo num fórum que tem, digamos, uma vaga específica a se interpretar. Né? Exato, com personagens da série. Eu sempre joguei em fóruns que a gente tem a armadura, mas cria um personagem novo. Então, até tá sendo uma experiência interessante, porque eu tenho que pensar pros padrões da Violet, que não é uma coisa que normalmente eu pensaria. Se eu tivesse que fazer um personagem de Behemoth, eu faria totalmente diferente. Então, assim, a princípio, eu tô achando um pouco limitadora a parada, assim. Mas mesmo assim tá sendo legal, porque é um modo diferente de jogar, e a saga em si tá muito bacana, assim. E eu acho muito legal que o Bruno esteja fazendo isso com o Hades, assim, dá uma ideia um pouco diferente do que esse deus é, porque ele é muito estigmatizado, assim, em Senseia mesmo, né? Então, acho que é legal fazer uma saga em que ele tenha um papel, assim, um pouco mais de protagonista, digamos assim, pra tirar um pouco desse estigma que Hades é malvadão e era isso. Então, tô curtindo. Faltou eu comentar sobre a saga, eu acho que eu joguei Ouroboros a primeira 1.0, eu gostei muito da temática, e só o fato de eu ter parado a minha própria aventura já diz quanto eu gosto muito da Ouroboros. E é isso aí, cara. Eu curto muito a forma como você aborda, de fato, essa questão dos deuses. E embora você pede pra gente esquecer Cavaleiros, eu gosto de imaginar que Cavaleiros podia abordar um pouco melhor essa relação mais... esse dilema tão distante do Olimpo com as ações terrenas que têm sido feitas em nome de Atena, vamos dizer assim, né? Bom, galera, queria agradecer muito vocês por terem aguentado até agora. O papo foi muito foda. O Ouroboros vai continuar esse papo muito louco. A gente vai se reunir provavelmente novamente para debater o que aconteceu, né, em Ouroboros daqui a um tempo, para ver como é que as coisas como se desenvolveram. Brunão, a pergunta que não quer calar: gente nova consegue entrar na saga ou não? Agora não. Em breve, sim. Porque o Cadu vai ser animado. Não, na verdade... Vigia, Cadu, vigia! No céu uma constelação escolherá o vencedor, brilhando não se extinguirá até cumprir sua E se missão. você não postar, a gente vai trocar a direção da saga. Troca o diretor, sabe? E o que vocês fariam com a Menor saga? ideia, cara. Explode o Cadu lá, ué. Cadu, não, Que cara. aí vai dar certinho mesmo. A gente vai explodir o Hades, que nem o filme do Fúria de Titãs. O céu do amanhã será azul. Me lembrar que essa luz me guiará como um sonho. Ai, meu coração, guardo esse céu azul que eternamente